50 mil, pelo menos isso, vai ter contra o Bahia nesse domingo no Maracanã. Um bom público, né? Já garantido, já comprado ingresso para o jogo no Maracanã neste domingo. As vendas continuam acontecendo, o Fluminense, inclusive, foi quem confirmou nas suas redes sociais as 50 mil pessoas, gestando alguns poucos ingressos apenas para o setor, aqueles setores mais premium, e para o setor norte, né, que abriu já depois, o Maracanã mais, e o setor norte já esgotado, o setor sul, leste inferior, leste superior e o setor oeste. Esses 50 mil confirmados para o jogo do Bahia se somam aos bons números que a gente vem tendo também de confirmados para o jogo contra o Vasco, seja na ida, seja na volta. Contra o Vasco na ida, boa parte do setor sul, né, que é o setor pertencente à torcida do Fluminense, já está vendido, deve esgotar pelo menos até a quinta-feira, e o jogo de volta, aí esse ainda com poucos ingressos disponíveis para venda. O Fluminense enfrenta o Bahia nesse domingo, no Maracanã, numa expectativa de se classificar direto para a Libertadores, mas mais do que isso, né? Uma expectativa de vencer esse jogo, numa expectativa de terminar bem um Brasileirão que foi sempre da metade para cima, foi sempre o copo meio cheio. A verdade é essa, a gente em momento nenhum, salvo a primeira rodada quando perdeu para Fortaleza, esteve na parte de baixo da tabela. Claro que num momento ou outro ali, por uma questão de jogo atrasado, uma questão de rodada que não aconteceu, a gente até ficou abaixo da 10ª colocação. Mas agora, com todos os jogos já realizados, em nenhum final de rodada, o Fluminense estava abaixo da 10ª posição. Novamente, à exceção da estreia, quando a gente perde para o Fortaleza, tinha um jogo só. Então, é o final de um ano no Brasileirão, né? Ainda tem os jogos da Copa do Brasil contra o Vasco e, se Deus quiser, contra o Corinthians ou Cruzeiro. É o final de um ano, o final de um Brasileirão em que a gente foi bem. A verdade é essa, o nosso Brasileirão foi bom dentro do que se espera também do Fluminense. Para concretizar isso, precisa vencer o Bahia. O empate basta, só se o Botafogo não vencer o Fortaleza dentro do Newton Santos. A verdade é essa. E aí a gente seria sexto, né? Se o Botafogo vence e a gente empata, dependeria ou da gente ou do próprio Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para ir direto para a Libertadores. O cenário atual é o seguinte: se o Fluminense vencer o seu jogo, termina tranquilamente na 5ª posição. Agora, vai ter um vídeo de pré-jogo sobre isso amanhã, mas eu aqui, Gabriel Amaral, jornalista tricolor, nesse sábado aqui, trago um debate para vocês. E aí, o Everaldo está garantido como titular? O John Kennedy vai roubar a posição? O meu dia, né, vai ser perguntado sobre isso. Eu acho que é um tema, inclusive, que ele já se acostumou a falar direto, tá? Acho que quando ele já deu uma entrevista lá atrás, você pega ali 27 de setembro, perdão, 27 de setembro, né? Pouco depois do Zubeldia chegar, ele vence o Botafogo e ele é perguntado sobre a questão da disputa ali no ataque do Fluminense. Naquele jogo ele escalou Germancano. E aí ele falando sobre o Germancano, que é um jogador que pode chutar de direita, de esquerda, que é finalizador e etc. Por isso fez muitos gols pelo Fluminense. Aí ele deixa claro assim, nessa posição também temos o Everaldo, que tem outro perfil de jogador, atenção a isso, e o John Kennedy, que tem outro estilo. É uma boa notícia, porque temos características diferentes. Não vou dizer quem vai jogar direto para dar essa informação para o treinador do Botafogo. Isso daí foi antes do jogo contra o Botafogo. Aí no jogo contra o Botafogo ele escala o Germancano faz um gol e a partir dali ele ganha algumas partidas de titular. Depois o John Kennedy entra bem num jogo contra o Sport, ganha sequência como titular, vai mal. Depois o Everaldo não entra tão bem, mas entra melhor do que os que estavam anteriormente, ganha uma sequência de titular até ficar... Eita, ó o Everaldo chutando pro gol aqui no microfone. Até ficar pior, né? A verdade é essa. Todo mundo que ganhou a posição, em algum momento, quando ganhou a posição, a gente tinha a impressão de que o titular que estava antes estava pior, né? A realidade é essa. O Zubeldia, quando chegou, também deu uma outra entrevista. Aliás, depois que ele chegou, agora, já depois do último jogo, e ele usou uma comparação com o Soteldo, para poder falar sobre a questão do Everaldo. Everaldo tá um tempasso sem fazer gol, desde o jogo contra o Grêmio lá, acho que em agosto, né, no meio de agosto, ali perto do Dia dos Pais. Aí ele falou o seguinte: para escolher esse tipo de coisa são decisões. Eu entendo que o que se espera de um centroavante sejam gols, ainda bem que ele sabe. Mas também há coisas que eu sinto que o Everaldo tá ajudando, e muito a equipe. Deus queira que ele, na melhor chance que tiver no próximo jogo contra o Vasco, possa converter. Tive um treinador
o Miguel Ángel Russo, ele sempre cita o Miguel Ángel Russo, o ex-treinador do Boca. Nas preleções ele sempre dizia, muchachos, em 90 minutos gira o mundo, né? O mundo passa um ano, né? Dá pra dizer assim. Fazendo alusão de que em 90 minutos o que era muito bom passa a ser ruim e vice-versa. Eu fico com coisas que lidar com os jogadores, nesse caso, Everaldo Soteldo, que pra mim são importantes para que os outros jogadores se destaquem. Ou seja, para que outros brilhem, né? Isso não é pouco no futebol e pra mim me parece muito importante. Me parece que deixa muito claro que ele não vai avaliar o centroavante do Fluminense só pelos gols. Até porque se ele avaliasse pelos gols, a gente estava jogando sem centroavante. O John Kennedy tem um gol contra o São Paulo, um gol de pênalti contra o Sport. O Germancano tem um gol contra o Botafogo e o Everaldo não fez nenhum. E isso a gente está falando desde o final de agosto, lá, setembro, o jogo contra o Bahia, se eu não me engano. O último gol do Germancano, acho que foi por ali. Então assim, se fosse por gol, não tinha ninguém titular. Ele tá avaliando que o Everaldo participa mais. E aí ele fala o seguinte, quem não faz gol, em 90 minutos pode mudar a história. A exemplo do Soteldo. Hoje, né, no jogo contra o Grêmio, fez 2, é um cenário muito difícil. O futebol te dá essa possibilidade de reverter situações. Digamos que o Everaldo já teve muitas oportunidades, realmente, né? Todos os centroavantes do Fluminense tiveram bastante oportunidade. Mas eu acho que, ao ele dar uma entrevista dessa, depois de um jogo que eu, particularmente, não julguei como um bom jogo do Everaldo lá contra a equipe do Grêmio, aí eu acho que... apertei aqui sem querer, mas vai ficar. Aí eu acho que deu ruim, né? Pro John Kennedy. A verdade é que o Everaldo deve ser titular mesmo, não deve ser não ter nenhum absurdo do Everaldo sendo titular. E aí, cara, eu como torcedor nesse caso, só me resta torcer. É torcer pro Everaldo desencantar, guardar um gol, porque deve ser ele mesmo titular. Vamos lá, tá? A gente fala aqui sobre mercado da bola também. Isso porque informa a Mariana Becker, e não é aquela. Tá? A Mariana Becker da Fórmula 1, não, que inclusive está muito ocupada lá em Abu Dhabi com a grande decisão desse domingo entre Verstappen e Norris ficou feio, né? Verstappen, Norris e Piastri. Nesse domingo, para quem é da Fórmula 1, tá animado com Fluminense e Bahia, mas tá animado com o GP de Abu Dhabi também, o GP dos Emirados Árabes. É a outra Mariana Becker, tá feito parêntese aqui, a Mariana Becker, repórter da ESPN Brasil, que é lá de Curitiba, né? Ela é repórter lá em Curitiba. E ela trouxe uma informação simples e que me chamou a atenção, tá? Que diz que ela colocou isso aqui, ó, esse tweet aqui, ainda ontem, na verdade. Zagueiro destaque da Série B pelo Coritiba, Jaci, além do Bahia, recebeu propostas do Fluminense, Santos, Grêmio e uma forte de um time asiático. Talvez você, assim como eu, que não acompanhou tanto a Série B de 2025, se pergunte, tá bom, mas quem é Jaci? Jaci é um volante, tá? Que atua também como zagueiro, atua nas duas posições, de 27 anos, que está no Coritiba. Ainda tem contrato com o Coritiba. O perfil, ótimo perfil, última divisão, fez um resuminho aqui, ainda no final da temporada, 12 de novembro, no final da Série B, sobre o Jaci. Tá, o apelidado de O Sensacional. Eu queria esse jogador no Fluminense só pelo apelido de O Sensacional. Mas diz aqui, ó, ele tá no Coritiba, foi revelado pelo rival Atlético, chegou a jogar na Eslováquia, perdeu a mãe recentemente, e ele é bonito e carismático. Diz aqui na história, né, que ele chegou muito cedo ao Atlético Paranaense, disputou 4 copinhas na base do Furacão, foi revelado como zagueiro, fez poucos jogos no time principal, e aí rodou. Tá? 2020 jogou no campeonato eslovaco e disse que isso mudou a carreira dele porque foi lá que ele virou volante, não falou o idioma, mas o treinador precisava de alguém para marcar na frente da zaga, ele optou pelo Jaci, fez um bom campeonato, virou volante. Aí ele diz que quando voltou ao Brasil foi subindo aos poucos, né? Jogou na segunda divisão de Minas, depois na Série D, Rio Branco, São Joséense, Deportivo Brasil, Cascavel, Paysandu, até chegar no Operário, onde jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, e lá foi contratado pela equipe do Coritiba. Diz aqui que, inclusive, que jogou de zagueiro e de volante em alguns momentos, e deu pra ver que ele tinha um nível pra jogar acima quando jogava no Cascavel e no Paysandu. No Operário, foi campeão paranaense no ano passado, nesse ano, né, a gente ainda tá em 25. O Coritiba pagou um pouco mais de R$1 milhão por ele se firmou na zaga ao lado do Maicon, God of Zaga, e aí o time teve uma das melhores defesas da história da Série B, inclusive o Coritiba, tá? Não sei se chegou a ser melhor, mas 22 gols em 36 jogos, fechou o ano com o Coritiba, pra vocês terem noção, teve um dos piores ataques da Série B e foi campeão. Isso se deve à defesa, onde já se, né, foi titular.
E em apenas 5 meses viveu de momentos divertidos e emocionantes, brincalhão, recebeu o apelido de Odivan e etc, enfim. E aí tem toda uma história também da mãe dele, que aí não cabe muito a gente falar aqui, relacionado à possível contratação dele. Então assim, eu diria que, apesar da idade, eu diria que é um zagueiro promissor, acho que é um zagueiro que pode vir jogar na Série A e acabar rendendo, né? Isso eu tô avaliando pelas opiniões de outras pessoas. Quem acompanha a Série B, todas as pessoas que acompanham a Série B, atestam de ser um zagueiro que merece uma chance para jogar a Série A, de fato. Agora, sempre aquele detalhe, né? Vamos lá, a parte da informação. Quando aparece uma informação de que o mesmo jogador recebe propostas de 1, 2, 3, 4, 5 times e um deles ainda é de fora do Brasil, isso me dá a impressão, né? Não posso cravar porque eu não tenho informação, me dá a impressão de que o empresário distribuiu folhetos, né? Foi disparando para poder botar o cara para jogar uma Série A mais segura do que provavelmente a que o Coritiba vai jogar, apesar do Santos estar aqui. Então ele foi oferecido para outros clubes. O que me passa a impressão é essa. Agora, quando a repórter diz que recebeu proposta, opa, me chama atenção. Palavra é palavra. Sondagem é sondagem, interesse é interesse, proposta é proposta. Proposta é no papel. Vou marcar uma reunião e eu vou te fazer. Você vai ganhar tanto, e aí, isso é proposta. Eu acho mais difícil. Agora, o que acabou acontecendo também é que o portal Saudações Tricolores disse aqui que apurou que o Fluminense não apresentou proposta pelo Jaci, zagueiro do Coritiba. E aí, assim, eu respeito muito toda a galera que colabora lá no Saudações Tricolores, enfim, inclusive um dos repórteres hoje do Jornada já colaborou por lá também, o Rafael Siqueira, então eu respeito muito, não é nada sobre os repórteres diretamente. Mas assim, também eu não posso vir pra cá e deixar você sem informação de que o portal Saudações Tricolores pertence ao Pedro Rangel, que é um funcionário da comunicação do Fluminense. Ele é um jornalista, tinha o Saudações Tricolores, etc., mas o portal segue ligado a ele. Pessoas que trabalharam lá reportam isso, empresa do nome dele, etc. Então, isso nada mais é do que alguém de dentro do Fluminense, né, que trabalha na comunicação do Fluminense, vindo a público para desmentir a notícia. Aí tem dois lados. Você vai discutir se isso é ético ou não. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, fica a seu cargo entender ou não. Segundo, se é confiável ou não. Não apresentar proposta, para mim, faz total sentido. O Fluminense não ter apresentado proposta e ser o empresário distribuindo folheto de jogador para ver se alguém contrata. Pelo menos a princípio é isso. Pro ano que vem, dizer que me agrada ou não agrada, como eu falei, eu conheço muito pouco. Então, no pouco que eu conheço, me agradaria vindo mais zagueiros. Me agradaria como aposta, não como uma contratação para ser titular no ano que vem. Já de cara, pode até vir a ser, mas não que eu estivesse contratando contando com isso. Série B é Série B, Série A é Série A, Série A que o Fluminense está jogando Libertadores é outra história. Enfim, vamos ver. Não esquece de se inscrever e deixar o like, tamo junto, até a próxima, valeu.